Graça e paz a todos. Quero agradecer ao professor Elias Torralbo pelo convite, ele que é o nosso, digamos, o magnífico reitor, o professor Wilson, coordenador do Departamento de Teologia, professor Magno, também professor Dr. Magno, e os demais professores, alunos, que Deus abençoe a todos vocês. Então, nós vamos trabalhar hoje, na verdade, este tema, teologia e método dialético, é um tema complexo, porque ele está profundamente comprometido com o viés filosófico, não apenas metodológico, mas também filosófico e até epistemológico. Então, mas nós faremos aqui apenas uma síntese da palestra, ou seja, acerca do tema que nós estamos apresentando hoje a vocês, que é a teologia e método dialético. Eu não sei se vocês receberam, se todos receberam este artigo, ele está em formato de artigo, todos receberam? Não sei se receberam no seu e-mail, no seu WhatsApp. Então, nós vamos lá. Na verdade, nós temos na nossa palestra os seguintes temas: o que é dialética, definição de dialética, a tese da tríade, Calbá e a teologia dialética, o método teológico, a dialética, a analogia da fé e, por último, a tarefa da teologia a serviço da igreja. Nós temos aqui as fontes bibliográficas, inclusive um dos meus livros também está sendo citado, que é Teologia Pentecostal, o significado e propósito da obra do Espírito Santo dentro de um contexto brasileiro, do contexto histórico, socioantropológico brasileiro. E eu quero primeiramente fazer algumas considerações básicas, vamos trabalhar esses tópicos: analogia, Platão e a matemática, a dialética hegeliana, dialética e protestantismo, o ente, o ser e a metafísica. Por que é importante estudarmos teologia e método dialético? Ou precisamente método dialético? Porque o método dialético sempre foi o método teológico do protestantismo. Diferentemente da analogia entes, ou analogia do ser, que sempre foi uma, digamos assim, uma abordagem filosófica da teologia católica, ou seja, do catolicismo ocidental. Não estou aqui me referindo às igrejas ortodoxas oriental e bizantina, mas precisamente à igreja católica apostólica romana, ou seja, as academias da igreja católica apostólica romana. Então, o cristianismo romano sempre trabalhou o problema da analogia do ser, desde Agostinho de Hipona, passando por São Tomás de Aquino, que trabalhou o pensamento aristotélico, toda a filosofia aristotélica, e passando por outros teólogos católicos. Mas o protestantismo, desde a Reforma Protestante, sempre trabalhou com o método dialético. Então, quando nós dividimos a história da filosofia antiga, ou medieval, moderna, contemporânea, podemos também dividi-la em a teologia patrística, escolástica, moderna e contemporânea, nós vamos perceber o desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do método teológico, não apenas do método teológico, mas também da didática aplicada à teologia, ou seja, a didática, o método teológico, a metodologia, certo, propriamente dita, e a epistemologia. Então nós vamos perceber essa questão, a diferença entre didática e pedagogia, ou seja, como ensinar didática e o que ensinar pedagogia. Então, todo esse processo histórico pedagógico do cristianismo ocidental, nós vamos perceber desde a patrística, a escolástica, passando pela teologia moderna, contemporânea e pronto, aqui também na teologia latino-americana. Só que a teologia latino-americana, ela trabalha prontamente à luz das ciências sociais, como sociologia, antropologia, ou mesmo história,
Então é uma hermenêutica sociológica, muito mais uma hermenêutica sociológica. Então por isso que é importante, porque é impossível estudarmos teologia e não atentarmos para o método teológico. Então nós temos, por exemplo, 3 áreas de estudos: a teologia, a Bíblia e as ciências da religião. Então, teologia tem seus métodos, também a Bíblia tem seus métodos, as ciências bíblicas e também as ciências da religião, totalmente diferente. Toda essa discussão no Brasil, no mundo ocidental, sobre hermenêutica pentecostal, na verdade, o campo da hermenêutica pentecostal não é o campo teológico propriamente dito, mas é o campo da experiência religiosa, da fenomenologia da religiosa. Então, a hermenêutica não seria a hermenêutica da religião pentecostal ou da experiência pentecostal. Então a base seria ciências da religião e não teologia propriamente dita. Eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre essa questão toda, a diferença entre hermenêutica bíblica e hermenêutica pentecostal e qual seria o âmbito, o campo, né, o topos, a geografia, o espaço de estudo da experiência pentecostal, ou seja, daquilo que chamam de hermenêutica pentecostal. Então seria mais um estudo no campo da ciência da religião, como antropologia da religião, sociologia da religião, psicologia da religião, e não necessariamente ciência teológica ou teologia propriamente dita, certo? Mas é uma outra questão. Então aqui nós temos a analogia. A primeira questão, um dos tópicos que nós queremos pontuar, é que no mundo ocidental nós temos 2 grandes teólogos que sempre foram os professores, digamos assim, dos teólogos, dos estudantes de teologia, os grandes mestres que nos forneceram toda uma base de racionalidade, de raciocínio, de metodologia, de busca, de análise, linguagem também, análise não apenas a análise da linguagem, mas também a analítica, não é? Quando, por exemplo, em Aristóteles nós temos a poética, a retórica, a dialética e a analítica, que é a lógica. Então tudo isso passou nas salas de aula, nos estudos, nos mosteiros, nos monastérios, nas catedrais, nos seminários, desde o Concílio de Trento também, nas academias protestantes e até hoje, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos, com o pragmatismo, com a filosofia pragmática, e na América Latina com as teologias contextuais. Então tudo isso foi trabalhado, mas a partir de 2 grandes filósofos, Platão e Aristóteles. Então aqui na analogia, uma coisa que nós temos que perceber é que a escola platônica, há uma diferença entre ética e filosofia, ética e matemática. Então, Platão, na escola dele, somente para os geômetras, ou seja, não é que ele ignorava aqueles que não tivessem domínio da geometria, é que na escola platônica, que era de fundamentação matemática, algumas disciplinas eram necessárias, eram as disciplinas fundamentais, básicas dos estudos platônicos, como, por exemplo, a aritmética, a geometria, a astronomia, a música. Então essas disciplinas que eu citei aqui, como aritmética, geometria, astronomia e música, formavam as bases da academia platônica, ou seja, dos estudos platônicos, do método platônico. No meu estágio de pós-doutorado em Estudo e Religião na Universidade Católica Portuguesa, o meu primeiro contato foi com o professor Américo Pereira, que é PhD em Platão. É hoje uma das maiores autoridades em Platão, em língua portuguesa. Eu tenho 2 livros dele, ele me presenteou com 2 livros, e conversando com ele rapidamente no departamento de teologia da Universidade Católica Portuguesa, ainda em 2018, assim que o meu projeto de pesquisa foi aceito, foi aprovado, nós conversamos muito sobre Platão. Então ele escreveu, professor Magno, 2 grandes obras sobre Platão.
E ele diz o seguinte: Roberto, nessas obras eu tento provar que Platão não era idealista, Platão não era idealista, então é a tese dele. Então, nos trabalhos dele, ele mostra qual é o significado da concepção, da acepção da palavra logos. O que quer dizer logos? Logos, na mentalidade platônica, desde Parmênides, Heráclito, Platão, desde os pré-socráticos, passando por Platão. E então, qual era a concepção, qual era o conceito, qual era a semântica, não é? A semiologia, qual era a concepção, o entendimento dessa palavra, dessa filosófica, que é o logos. Então ele resumiu dizendo o seguinte, é tese de doutorado dele, em Platão, que logos quer dizer simplesmente sentido, logos quer dizer sentido. Por isso que toda a discussão ocidental, quer seja em Platão, quer seja em Aristóteles, qualquer escola filosófica, sempre nós vamos estar trabalhando essas duas questões, ou seja, o problema do ser, que é o objeto de estudo da filosofia, o problema do ser, que é objeto de estudo da filosofia. Por isso que as grandes autoridades nessas áreas, os grandes professores dessas áreas, eles sempre vão dizer, as literaturas, os manuais, nos cursos, principalmente de mestrado e doutorado em filosofia, que a base de todo o discurso ocidental, é uma questão semântica, filosoficamente falando, e isso vai se desdobrar nas artes, na filosofia, na literatura e até mesmo na ciência, que é o problema ontoteologia. Então você tem onto, que é o problema do ser, tel, que é o problema de Deus, o problema do divino, e logia, que é o problema do logos, da linguagem, da palavra e do sentido. Então, tudo isso é trabalhado dentro de uma estrutura filosófica ocidental. Por isso nós colocamos aqui a analogia, porque a analogia em Platão, a partir de Platão, é exatamente a correspondência, a correspondência estrutural, e também a semelhança, ou seja, a comparação. Mas é interessante que isso, em Platão, é uma medida que eu chamo aqui de medida proporcional das grandezas. Ou seja, então, nós temos, por exemplo, no terceiro excluído, nesses argumentos filosóficos, você tem a primeira premissa, a segunda premissa e você tem a conclusão, não é? E você tem também o princípio da não contradição. Então, você tem a seguinte equação platônica, então, A e B. E daí você pode formular que A está para B. A está para B, certo? Que é igual a C está para D. Então, isso aqui é chamado medida proporcional das grandezas. Isso é analogia. E a analogia é matemática. Porque a matemática trabalha com a classificação. E a matemática é simplesmente o movimento do pensamento. Então, matemática é movimento do pensamento. Então, é o pensamento que vai formular a medida proporcional da grandeza. Então, nós temos a analogia. E daí, nós temos o que nós chamamos de analogia ente, ou seja, a analogia do ser. Isso foi muito estudado em São Tomás de Aquino, foi muito estudado em São Boaventura, em Santo Anselmo, certo? Esses grandes filósofos escolásticos. Então, a analogia ente é a analogia do ser. Por que a analogia do ser? Porque o ser é o objeto de estudo da filosofia. Nós falamos que Deus é o objeto de estudo da teologia. Mas não podemos entender Deus ser objeto de estudo da teologia se nós não temos uma medida proporcional de grandeza. Nesse caso, a analogia entes. Ou seja, nós vamos comparar Deus com o quê? Por exemplo, o Santo Anselmo dizia, creio para compreender. Tudo bem, então isso é um movimento também. Isso é analogia ente. Agora,
Na analogia do ser, você tem que primeiramente dizer do que se trata o ente, do que se trata o ser e do que se trata a metafísica. Ou seja, qual é a diferença entre ente, ser e metafísica? Então daí você tem a analogia ente, que é a analogia do ser. Mas o que significa o ser? O que é o ser? Então, já bem no início da filosofia, 3 grandes filósofos apresentaram suas teses. A primeira tese é a tese de Parmênides. O ser é aquilo que é. É aquilo que é. A segunda tese é a tese de Heráclitos, ou seja, o ser ele está em movimento, é movimento. Então, em Parmênides, ser em Heráclitos é movimento. Daí, Platão, ele fez o quê? A síntese, ele formulou uma síntese. Ele diz, não, o ser não é, que é a tese, o ser não está em movimento, que é a antítese, mas a síntese platônica é o vir a ser, o vir a ser. Então daí começou a surgir o quê? A dialética. A dialética surgiu a partir de Platão, só que Platão não aperfeiçoou a dialética, ele não desenvolveu a dialética, não trabalhou a dialética. Então a dialética, ela vai ser muito mais trabalhada, muito mais desenvolvida, digamos assim, a partir de Hegel, no século XIX. E depois vai ter uma contrapartida em Karl Marx, e no início do século XX, os teólogos da crise, os teólogos dialéticos como Emil Brunner e Karl Barth, eles então vão trabalhar, vão trabalhar a dialética, ok? E vão dar uma resposta filosófica, apologética e teológica, todo o desenvolvimento teológico do século XIX. Então, a teologia da crise, que é a teologia da palavra, que é também a teologia dialética, na verdade, a resposta que essa teologia ela vai dar aos teólogos do século XIX, a teologia do século XIX. Principalmente as concepções, por exemplo, de Kant, de Hegel, mas nós já temos no século XIX um teólogo, filósofo dinamarquês, que já começa a trabalhar a dialética, que é Kierkegaard, porque Kierkegaard ele contrapõe todas as teses de Hegel. Enquanto Hegel fala de espírito absoluto, que é um tipo de razão absoluta que move a natureza, que move a história, que move o Estado, que move todas as coisas, ou seja, tudo está em movimento a partir do Espírito Absoluto, e esse Espírito Absoluto é porque ele não está preso a A e nem B. Então, o Kierkegaard, ele vai dar uma resposta totalmente diferenciada e vai dizer que a verdade é subjetiva, mas não é um tipo de racionalismo, mas essa subjetividade não é a subjetividade da razão, mas é a subjetividade da fé. E a subjetividade da fé, ela não é um tipo de medida proporcional, ou seja, ela não é matemática, ela é revelacional, ou seja, ela é transcendental, mas ela não é a transcendência da mente, ela não é a transcendência do pensamento, mas ela é a transcendência da transcendência, ela é a transcendência do divino, é a transcendência do absoluto. Então, você agora não está fazendo filosofia de baixo para cima, como Hegel. Você está fazendo agora a teologia, a filosofia de cima para baixo, como Kierkegaard. Então, nós sempre vamos perceber essa diferenciação, não apenas na analogia ente, mas na analogia também da fé, que Karl Barth vai falar na sua dogmática. Toda essa construção metodológica, epistemológica e até dialética, ou seja, essa relação, essa diferença, esse paradoxo, essa dicotomia entre a analogia do ser e a analogia da fé. Então isso vai ser dito com mais profundidade e segurança e racionalidade a partir de Karl Barth, certo? Então, esta é a questão número 1 que nós estamos abordando, certo? Só que quando você tem em Platão, você tem a aritmética, você tem a geometria, você tem a astronomia e você tem a música, então você tem uma quinta disciplina que está acima de todas elas, que é a dialética. E essa dialética é exatamente esse modelo
proposto e construído a filosofia dialética de Platão. Ou seja, você tem o ser. O que é o ser? O ser é aquilo que é. Então, para Parmênides, o ser, ele não pode ser, o A não pode ser B, e nem o B pode ser A, certo? Porque porque sempre os filósofos vão trabalhar a diferença entre o ser e o nada. E então nada sempre será a insignificância, aquilo que não pode ser nomeado, aquilo que não tem presença, aquilo que não pode ser concebido, nem no espaço e nem no tempo. Aquilo que, na verdade, o nada é aquilo que não pode ser pensado. Então, aquilo que não pode ser pensado é o nada. E ele não existe dentro de um universo tridimensional e mesmo dentro de um universo mental. Ele não existe. Então, por isso que Parmênides diz que o ser é aquilo que é. Então, ele não pode ser B. Então, é de uma estrutura permanente. O ser, para Parmênides, é de uma estrutura permanente. Daí Heráclito diz, não, ele não é de uma estrutura permanente, ele é de uma estrutura móvel, ou seja, é um movimento, e a imagem, a metáfora que ele usa é do rio, ou seja, você não pode tomar banho 2 vezes nas mesmas águas, porque quando você volta lá, as águas são outras águas, certo? Então surge Platão. Então Platão é um gênio da filosofia, ele vai dizer, não, é o vir a ser, ou seja, então você tem o ser. Então ele não é, ele também não está sendo, mas ele será. Então é o vir a ser. Então daí nasce o quê? A dialética, que é a teoria dos contrários, certo? É a dialética que está nascendo. Então aqui está nascendo a dialética. Isso vai ser desenvolvido porque, com Platão, se você ler a Platão na República, no capítulo 10 ou 10º, você tem lá o mito de Você tem um mito de Então, para entender todo o pensamento platônico, aí você vai ter que estudar, ler o mito de que ali você vai entender, inclusive, o método socrático, a maêutica, você vai entender a questão da memória, da reminiscência, a questão da paideia, da educação, da filosofia, a questão da imortalidade da alma. Então, todos esses problemas serão discutidos, tem como metáfora o mito de certo? E o segundo ponto é Platão e a matemática, certo? Eu falei aqui sobre a analogia e também o segundo ponto, que é a matemática. A matemática que eu falei já, dentro da analogia, já falei sobre a matemática. E nós temos que entender a matemática como um movimento. Então, o pensamento é movimento. Então, a designação da disciplina de matemática, matemata, que é derivada do substantivo verbal matema, que é conhecimento, coisa aprendida, objeto de aprendizado, curso, especialidade. Então, significa aprender ou compreender. Então, ou seja, é um processo mental, mas é matemático, não é? Então, em terceiro, nós temos a dialética. E veja que o adjetivo dialéticos, que está na base do nome dialética, não é atestado antes de Platão. Por quê? Porque Platão ele vai ter que observar o pensamento de Parmênides, o pensamento de Heráclito, e daí surge então os primeiros fundamentos da dialética. Então, antes de Platão, você não tem a dialética. Você tem metafísica, mas você não tem dialética. Você tem ontologia, mas você não tem dialética. Então, a dialética surge como resultado da ontologia e da metafísica. Aí você tem a dialética, certo? Então, veja que o dialectos, que significa linguagem, modo de falar. Então, o objetivo do método dialético é determinado pelo objeto de alcançar o saber, que é o que nós chamamos de episteme, que é o saber, que é o conhecimento, que é a ciência, etc. Daí eu coloquei a seguinte pergunta: como o impasse entre o pensamento de Heráclito e Parmênides foi superado? Então, ele foi superado exatamente com a tese de Platão, ou seja, a teoria do vir a ser, Então, para Parmênides, isto é caneta, definitivamente caneta. Para Heráclitos, isto está sendo caneta, mas poderá ser outro tipo de objeto. Para Platão, não. Isto aqui
vir a ser, ele poderá ser uma outra coisa, ou seja, então veja que a discussão filosófica surge a partir de uma tese, de uma antítese, e daí você tem uma síntese, que é exatamente a teoria dos contrários. Não é contradição, teoria dos contrários não tem nada a ver com contradição, certo? Mas apenas uma medida proporcional, ou seja, um princípio matemático. Muito bem. Então, em Parmênides é isso, exatamente porque Platão foi influenciado pelos filósofos Parmênides e Heráclitos e tenta resolver o impasse entre o monismo de Parmênides e a teoria do movimento de Heráclitos, que é o múltiplo. Então, você tem o uno e você tem o múltiplo. Então, o uno é em Parmênides e o múltiplo é em Heráclito. Então, quem é que vai resolver isso? E a teoria do movimento em Heráclito. Então, desse modo, a teoria das ideias de Platão concilia a cisão entre o verdadeiro e o aparente, entre o ser e o devir, entre o uno e o múltiplo. Como é que é isso que é resolvido? Então, você tem entre o ser, Parmênides, o devir, você tem Heráclitos. Então, essa é a dialética. Aí você tem Parmênides, é o monismo, Heráclito é o múltiplo, é o pluralismo. Aí você tem Platão, então Platão formula a seguinte ideia, teoria das ideias. Você tem o idealismo e você tem o realismo. Então ele pega idealismo, o problema do ser. Aí você pega o realismo, o problema do movimento, Heráclito. Aí você tem, então, ele formula uma síntese. Então você tem o idealismo e você tem o quê? O realismo. Por isso que o professor Américo Pereira disse que o logos é sentido. E esse sentido é sempre sentido platônico, que é o problema do vir a ser. O sentido platônico é sempre o problema. Então, na filosofia ocidental, sempre vamos discutir entre o monismo e também o múltiplo, ou seja, o devir. Então, você tem o problema, o ser e o devir, entre o uno e o múltiplo. Então, é uma discussão filosófica ocidental. Inclusive, isso a gente discute até em antropologia bíblica. Dicotomia, tricotomia, é o problema do uno e o problema do múltiplo, certo? Ou seja, o monismo ou o múltiplo, sempre essas questões sempre serão discutidas. Gente, eu vou correr aqui. E uma outra questão é a dialética. Então, o objetivo da dialética não seria interpretar a realidade, mas refleti-la, porque isso não é um tipo de hermenêutica que resolve todos os problemas filosóficos, teológicos, metafísicos ou científicos. Não, mas é apenas uma teoria que discute o problema da realidade. Por isso que há uma diferença entre ontologia e metafísica, porque a ontologia estuda o quê? É o estudo do ser, e a metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Mas nós vamos resolver essa questão aqui no sexto tópico, tá bem? Então, a dialética hegeliana é baseada em 4 conceitos. Então, tudo existe em um tempo médio, ou seja, tudo é finito e transitório. Tudo é finito e transitório. Então, na dialética, nada é permanente. Por quê? Porque a dialética, o próprio Heráclitos já apresenta uma antítese contrária a Parmênides, que dizia, o ser é aquilo que é estático, é permanente, certo? Então, aí surge, então, em Hegel, essa questão, e eu vou dizer do que se trata. Então, tudo é composto de contradições, mas são contradições filosóficas, dialéticas ou metodológicas. Não são contradições de raciocínio, certo? Ou contradições epistemológicas, de verdade. Não. Reinterpretada por alguns estudiosos como forças opositoras, certo? Então, mudanças graduais levam crises. Então, o Hegel sugere que uma estratégia que considere mudar o ponto defendido quando uma força sobrepõe sua força opositora. Então, a ideia é que mudanças quantitativas levam a mudanças qualitativas. Por quê? Porque o problema, a tese central da dialética, do método dialético, na construção da teologia protestante, é o problema da infinita diferença qualitativa, não quantitativa, qualitativa, que isso, às vezes, os teólogos querem resolver através da analogia do ser, ou mesmo através da dialética ou da analogia da fé.
Certo. Então nós temos essas ideias. Outra coisa também, a filosofia descreve a realidade e a reflete. Portanto, a dialética busca não interpretar, porque a dialética não é hermenêutica, mas refletir acerca da realidade, ou seja, então a realidade é tridimensional. Então, em filosofia nós estudamos o problema do tempo, o problema do espaço, ou seja, a temporalidade, a espacialidade e a realidade. Nós estudamos tudo isso em filosofia. E essas coisas todas são discutidas em ontologia, em metafísica, principalmente em ontologia e metafísica e lógica. A lógica clássica, a lógica formal e material principalmente, apesar de estar superada muitas teses, né, da lógica clássica, mas ela ainda nos serve como base, como exemplo. Então veja, a dialética é a história das contradições, mas não no sentido paradoxal da moralidade do pensamento, mas no sentido paradoxal do movimento das ideias, da construção do pensamento. Então, em português, nós podemos dizer que significa supressão, e ao mesmo tempo, também a manutenção da coisa suprimida, ou seja, o reprimido ou negado permanece dentro da totalidade. Então percebe que tanto a tese de Parmênides, a tese de Heráclito e a tese de Platão permanecem em constante movimento, ou seja, o reprimido ou negado permanece dentro da totalidade. Então Hegel, um dos filósofos que mais tratou da dialética, esta contradição não é apenas do pensamento, mas da realidade. Então, tudo está em processo de constante devir. Então, a realidade é processada pelo ato de pensar. Então, pelo pensamento, ou seja, pelo movimento da ideia. Então, é a ideia em movimento. Então, tudo está em processo de constante devir. Então, tudo está em movimento. Então, os três momentos da dialética hegeliana são, por um lado, uma maneira de descrever o método axiomático. Então, a teologia é também axiomática, que foi usado na filosofia de Spinoza, porque Spinoza fala sobre pensamento e extensão. Então, para entender o pensamento de Spinoza, é necessário estudar a geometria de Euclides. Por que a geometria de Euclides? Porque ele vai falar sobre pensamento e extensão, pensamento e extensão. Então, por isso que ele é chamado de panteísta ou panenteísta, porque ele confunde Deus com a natureza e a natureza com Deus, porque ele fala sobre pensamento e extensão. Então, o pensamento em Spinoza é matemático e a extensão é a natureza. Então, você tem o pensamento e a natureza, você tem a matemática e você tem a física. As duas coisas, a física e a matemática. Muito bem. E por outro lado, um uso particular desse método. Então, o primeiro momento é a tese, que corresponde ao axioma, ou seja, qual é a ideia central. Então, a tese é a ideia central, que corresponde ao axioma. O segundo momento é a antítese, que corresponde à definição. Então, você tem a ideia central, depois você tem a definição, que Spinoza notava conter também uma negação, ou seja, mesmo dentro da definição, você tem uma negação. Por isso que na teologia medieval, na história da teologia medieval, nós estudamos dois tipos de teologia, a teologia catafática e a teologia apofática, porque você tem a teologia catafática, tudo aquilo que é possível falar sobre Deus, e a apofática é tudo aquilo que não é possível falar sobre Deus. Então, mesmo dentro, por exemplo, de uma determinada definição, segundo Spinoza, você pode notar também uma negação. Porque você, mesmo tendo uma definição, ela não é uma definição absoluta, ela não é uma definição perfeita, ela é uma definição provisória. E isso vai ser respondido agora, no século XX, com Karl Popper, dizendo que todo conhecimento científico é falseável. Ele vai falar isso na filosofia da ciência, né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, o que tem validade hoje como ciência, amanhã não poderá, de repente não vai ter mais validade. Por quê? Porque o que é científico hoje, amanhã poderá não ser científico, poderá ser apenas um mito, o mito do século XIX, o mito do século XX, não é? O que aconteceu entre Isaac Newton
entre Isaac Newton e Albert Einstein, ou seja, 300 anos de física, né? Einstein chega com a teoria geral da relatividade, teoria especial da relatividade, depois surge a física quântica e vão trabalhar o macro-universo e o micro-universo, ou seja, algumas leis permanecem e outras leis não permanecem, ou seja, são leis obsoletas, elas não têm mais validade no universo científico, né? Então, por isso que o Spinoza ele disse isso. Então, eu tenho uma obra de Spinoza genial. O terceiro momento é a síntese, corresponde ao teorema. Porque o problema da teoria, que é a contemplação, então, quando nós estudamos a filosofia é amor à sabedoria. Mas que tipo de sabedoria? Mas não é a sabedoria doxológica, do senso comum, não. Essa sabedoria, na verdade, ela está associada àquilo que Platão vai trabalhar, que é o supremo bem. Que é o supremo bem. Então, em filosofia, você estuda o bem, você estuda a bondade, você estuda a justiça e você estuda a verdade. Então, quando você consegue entender essas coisas, você vai ver a alegoria da caverna e no mito de você vai perceber que quando isso é dito, ou seja, é o estudo da filosofia, é amor à sabedoria, mas que tipo de sabedoria é essa? É exatamente uma questão metafísica, uma questão de contemplação, uma questão de veneração, uma questão de ruptura, até mesmo com o pensamento que é provisório. É um tipo de transcendência, é a transcendência do pensamento, ou seja, é a negação do pensamento para a formulação de um pensamento permanente, mas um tipo de pensamento que o pensamento não alcança, mas continua sendo o pensamento do pensamento acima do pensamento. Percebe? Então isso inclusive alguns teólogos e filósofos propõem ou seja, a filosofia do absurdo, não é? Por isso que Lutero, também que era dialético, ele disse o seguinte, ele fala sobre o Deus abscônditos e Deus revelado, né? Ele fala sobre o Deus escondido e o Deus revelado. Então ele não quis discutir muito o problema da predestinação. Já Calvino gostou muito das obras dele, não, eu vou discutir esse problema. Então ele já não quis discutir exatamente por causa da teologia da cruz, porque na teologia da cruz ele percebeu um problema na teologia da glória, que é a teologia da razão, a teologia do pensamento. Então você tem o quê? Você tem um paradoxo metafísico, ou seja, você tem o absurdo e você tem o relativo, você tem o revelado e você tem o oculto, você tem a fé e você tem a razão, ou seja, você tem a natureza e você tem a revelação, você tem Deus que mostra o seu rosto e você tem um Deus que não se deixa ver. Então isso é Lutero, certo? Então isso é o teorema, que é um resultado necessário, porém novo, não estando simplesmente contido nos movimentos anteriores, porque tudo é ad contínuo na dialética, certo? E o quinto tópico, a dialética e protestantismo, entende-se por dialética como diálogo cujo enfoque é a contradição e a contraposição e contradição de opiniões que leva a outras opiniões. Então percebe que a dialética é um tipo de raciocínio, um tipo de método, um tipo de operacionalidade do pensamento que nunca é permanente, mas está em constante movimento, certo? Então, é uma corrente da teologia protestante que fora representada por Calbá, mas nós começamos lá em Kierkegaard no século XIX, que fora o principal nome desta vertente, junto com outros teólogos, como Emil Brunner, eu citei aqui, que tem como objetivo a renovação e uma reformulação da teologia primária. Que teologia primária é essa? É a metafísica. A teologia primária é a metafísica, é a teologia enquanto metafísica, ou como metafísica, a teologia é metafísica no Ocidente, metafísica platônica, metafísica aristotélica, metafísica São Tomás de Aquino e assim por diante. Então essa vertente da teologia afirma que entre Deus e o mundo existe um vazio, onde não é permitido justificar-se por si mesma, onde o fato não é possível de provar, de dar prova da revelação. Então daí que surge o problema dialético em Calbá, que nasce a teologia da crise, a teologia da palavra. Por que a teologia da crise é a teologia da palavra? E por que a teologia da palavra é a teologia dialética? Porque Calbá
rompe com toda a metafísica do século XIX, rompe com a analogia entes, com a analogia do ser, e diz o seguinte: o pensamento, a razão, ou seja, na verdade, inclusive ele escreveu um livreto e dando uma resposta a Emil Brunner, que Emil Brunner, eu tenho as obras dele. Ele defendia a teologia natural, como hoje também defende o N.T. Wright, ele defende a teologia natural. Então ele quer construir uma teologia natural dentro da teologia bíblica. Eu trouxe até o livro dele, para que vocês possam adquiri-lo, certo? Então, ele quer construir, a partir da teologia natural, uma teologia bíblica. Isso aqui é um dos recentes livros dele, né, que foi lançado em português. Eu não sei se vai conseguir construir a teologia bíblica a partir da teologia natural, certo? Então, a dialética surge exatamente assim. Então, aqui está Deus, e aqui você tem a criação, e aqui você tem o homem, certo? Então, a analogia entes, que é a analogia do ser, é a criação. Então, você tem aqui a medida proporcional das grandezas, A, B, C e D, ok? Então, na analogia do ser, filosoficamente falando, é o que? A correspondência, a semelhança e a comparação. Então, se você tem o infinito, você tem o homem é finito, então Deus é infinito. Então, se o homem é criatura, Deus é o Criador. Se você tem o tempo, você tem a eternidade. E assim por diante. Então, isso é a teologia, analogia entes. Toda a teologia sistemática trabalha praticamente isso no Ocidente. E Kaubá vai romper com esse modelo de teologia racionalista, com esse modelo de teologia metafísica, com esse modelo de método analogia do ser. E vai dizer o seguinte: o homem não pode encontrar Deus a partir do homem, ou seja, a partir do pensamento, da psicologia, das faculdades cognitivas, da cultura. O homem não pode encontrar Deus nem mesmo através da criação, ou seja, da physis, da natureza, porque não pode encontrar. Mas a revelação é de cima para baixo. Por isso que a teologia da crise é a teologia da palavra, que é a dialética. E essa teologia da palavra é um tipo, na verdade, o método de Kaubá é um tipo de método transcendental revelacional. Ou seja, a revelação parte de Deus e ela vem para o homem, mas através da palavra. E essa palavra é Jesus Cristo. Essa palavra é Jesus Cristo. Então é palavra encarnada, palavra crucificada, palavra ressuscitada. É também palavra revelada, mas é palavra no Espírito. Palavra no Espírito. Então, este é chamado analogia da fé. Então, ele trabalha a analogia da fé, que é, na verdade, compatível com a dialética, porque a dialética é exatamente esse distanciamento, essa ruptura, esse vazio. Então, você tem aqui Deus. Então, você tem, em Platão, por exemplo, é estudado duas concepções para explicar isso, que é estasis e kínesis, ok? Estasis e kínesis. Então, você tem o silêncio de Deus, ou seja, Deus está em silêncio, e depois você tem um movimento. Então, o primeiro movimento de Deus é a geração, ou seja, é o verbo. Então, o verbo é gerado de Deus, o Espírito procede de Deus, o Pai. Então, o Pai é a fonte da divindade. Então, você tem toda a revelação de Deus, que é o movimento. Então, esse movimento, você tem o movimento do verbo e tem também o movimento da natureza, mas tudo é processado pelo Logos, tudo é processado pelo verbo. Então, o método dialético em Kaubá é exatamente isso, ou seja, entre Deus e a criação, entre Deus e o homem, você tem um vazio, você tem um hiato. E você não tem como ultrapassar, você não tem como alcançar, você não tem como descortinar isso, você não tem como romper isso. Então, isso é tarefa do próprio Deus. Então, Deus decide descer. Deus decide, então é a autorrevelação de Deus. Então, não é o homem que busca a revelação, mas é Deus que busca o homem. Tá bem? É o Deus que busca o homem. E aí, terminando, esta vertente da teologia afirma que entre Deus e o mundo existe um grande vazio, onde não é permitido justificar-se por si mesmo, onde o fato não é possível, ou seja, de provar a revelação pela razão. Então, desta forma, o objeto da revelação só é determinado por enunciados opostos, ou seja,
dialética. Exatamente essa contradição, esse paradoxo entre Deus e a criação, Deus e a natureza, Deus e o homem. É essa contradição. Ou seja, não é possível analogia analogia do ser, não é possível semelhança, não é possível correspondência, não é possível o quê? Uma comparação. A única semelhança, a única comparação e a única correspondência entre Deus e o homem é Cristo, que é a palavra. Então esse é o processo dialético, certo? Então você poderia dizer o seguinte, que você tem Deus, você tem Cristo, que é a palavra, e você tem o homem. Então é um processo dialético, que é o método transcendental, cristológico, transcendental, querigmático, transcendental, revelacional, certo? Isso não tem nos manuais de teologia, mas estou falando por conta própria, certo? São teses minhas. Então, possuindo duas características básicas. A primeira, adequada aparição tem como composição dialética, confronto de ideias. Então, você tem uns confrontos de ideias. Exato. Isso é um choque filosófico, é um choque dialético, esse confronto de ideias. E a própria circunstância teológica deve abranger este procedimento dialético, ou seja, demonstrando tanto a posição quanto a negação. Por exemplo, aí o primeiro modelo continua, Parmênides, Heráclito e Platão, certo? O primeiro modelo ainda continua. Então é praticamente isso. E para fechar aqui, o ente, o ser e a metafísica, então, isso é ontologia e metafísica. Então, o ente, até anotei aqui, porque a gente tem que simplificar essas coisas todas. Então, o ente é o ser determinado, Por exemplo, eu estou aqui com um livro, Bíblia. Então, isso aqui é um ente, ou seja, é um objeto determinado, é um ser determinado. Isso aqui é a Bíblia, mas não é o ser, é apenas um ente. Ou então o ente é o ser determinado, Podemos dizer o seguinte, que a Bíblia é a palavra determinada de Deus, mas não é a palavra propriamente dita, porque a palavra de Deus não é somente este livro, não é somente essa Bíblia, ela transcende a linguagem, ela transcende a literatura, ela transcende o objeto, ela transcende o texto. Então, por isso que o ente é o ser determinado, ou seja, então a palavra está aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se eu elimino o conceito de palavra de Deus, eu não tenho mais o quê? Eu não tenho mais o ente, e eu também não tenho o ser. Porque o ente é a manifestação do ser, o ente é a materialização do ser, o ente é a visibilidade do ser, o ente é a presença do ser. E daí você tem um ser. Então o ser, ou seja, tudo é ser, ou seja, ser é tudo. O que significa? Então, o ser é a coisa propriamente dita, o ser é a coisa em si, Então vocês vão estudar em Aristóteles as 4 causas, vocês vão estudar também Aristóteles, ato e potência, e vocês vão perceber isso, começando com Platão, teoria das ideias, e depois Aristóteles, que é ato e potência. Então você tem ato e você tem potência. Então o ato seria o quê? O ser, e a potência seria o ente. Então, o ato aqui é a palavra de Deus e a potência é o livro. Só que o livro não existe sem o ato. Ou seja, a palavra de Deus não existe sem Deus. Então você tem a revelação e a teologia da palavra é Cristo. Então, sem Cristo, sem a revelação, você não tem conhecimento de Deus. Não a partir da natureza, da teologia natural, da analogia ente, mas da dialética, dos contrários, da contradição, certo? E por fim você tem a metafísica, que é o pensamento do ente como ente, ou seja, sabemos que o ente é o ser determinado, e o ser é a coisa em si, e a metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Então você sempre vai trabalhar na metafísica por analogia, ou seja, você vai trabalhar sempre entre sujeito e objeto, sempre entre o pensamento e a coisa, ou seja, a coisa pensada e a coisa propriamente dita. Daí tem um problema na natureza, o problema material e assim por diante. Então, nesta apostila, o professor Wilson, que é o coordenador, ele tem a nossa apostila. Eu só lamento
o tempo que nós temos para continuar discutindo tudo isso, certo? Porque eu acho que uma semana talvez seria até interessante para uma introdução acerca do nosso assunto, que é teologia e método dialético, ok? A gente fica pelo menos discutindo o problema, o logos, não é? O problema do logos, o problema da linguagem. E depois o problema do ser, discutir muito o problema do ser, que é ainda muito complicado, certo? Na filosofia. Então você não pode esquecer o ente, o ser e a metafísica. E resumindo, o que seria a dialética? A dialética seria exatamente a teoria dos contrários, mas não da contradição de pensamento, mas o movimento sempre, o pensamento sempre em movimento. Então, como nós não conseguimos, por exemplo, segundo Calbá, nós não conseguimos alcançar Deus, atingir Deus, ou seja, buscar Deus, então Deus vem até nós. Então isso é chamado analogia da fé. E essa dialética, que é a palavra, esse ato, ele é preenchido pela revelação de Deus, pela união hipostática, pela encarnação. Então, o Logos, ou seja, a anatomia de Jesus, a natureza humana, é, na verdade, o sentido do Logos no processo histórico, soteriológico e escatológico. Tá bem? Muito obrigado.